o tema é Origens, Espiritismo, Mediunidade e a sistematização de Allan Kardec nas obras de O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns. A Jaqueline é graduada em História, mestranda no programa de pós-graduação em História pela Universidade Federal de Uberlândia e é também pesquisadora da história do Espiritismo de base teórica kardecista. Muito bom. Jaqueline, então nós temos até 30 minutos, fique à vontade. Eu só vou pedir a gentileza para apagar esta luz aqui. E a palavra é... Bom dia a todos e todas. Eu sou então estudante do curso de pós-graduação em História e eu estudo o sujeito Eurípides Barçanufo. Mas ao longo dos trabalhos de pesquisa, a minha professora, que pouco conhecia sobre o Espiritismo, orientou um início de análise sobre as obras de Allan Kardec e que deu origem então a esse trabalho que eu vou apresentar agora. Existe no meio popular e até no meio acadêmico uma ideia difundida de que o Allan Kardec criou o Espiritismo enquanto religião, que ele foi o criador dessa religião, o Espiritismo. E nós desenvolvemos um amplo debate sobre as origens do Espiritismo, enquanto religião, enquanto ciência, enquanto um meio filosófico do pensamento. Então, a partir desse início, então, sobre a origem do Espiritismo e sobre o sujeito Allan Kardec, nós começamos a desenvolver um trabalho de história tentando verificar, investigar quem foi esse sujeito, quem é Allan Kardec, que para o meio espírita é muito comentado. Mas existem detalhes sobre o sujeito que às vezes nos passa despercebido, sobre quem ele foi, como viveu. Então, um pouco disso eu vou trazer aqui nesse momento. Assim. Então, pensando nas origens do Espiritismo a partir de Allan Kardec, eu comecei então a desenvolver um trabalho dentro da metodologia da história. E essa metodologia, eu empreguei análise biográfica sobre Hippolyte Léon Denisard Rivail, que depois utilizou o pseudônimo Allan Kardec, e eu utilizei as obras do Kardec como fonte histórica. Aí entender o que é fonte histórica é bastante importante aqui. Esses livros do Kardec, os principais livros, o Livro dos Espíritos, e eu utilizei principalmente a segunda edição, que é de 1860, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e a Revista Espírita, de 1858 a 1869, e obras póstumas. Eu tentei verificar quem era o Kardec, esse sujeito, dentro da sua própria obra. Então, utilizando a obra como fonte histórica. Toda fonte histórica, ela deve ser questionada. Não podemos ler uma fonte histórica acreditando que tudo está colocado ali claramente. Não é assim. Precisamos questionar, precisamos verificar, investigar. E aí foi assim que eu fui buscando Kardec dentro da sua própria obra. Depois da morte do Allan Kardec, a Revista Espírita lançou vários textos, vários artigos contando a biografia do Kardec, quem ele era. Então, amigos do Kardec falaram sobre quem ele era, como pessoa, como sujeito histórico. Então, esses textos embasaram o início dessa minha leitura biográfica. E depois eu parti para outras referências biográficas também, sobre o sujeito. E uma outra obra que foi fundamental é Obras Póstumas, que não foi publicado por Allan Kardec,
foi publicado pela esposa dele, junto com os companheiros de trabalho, em 1890, então já depois da morte de Kardec. O Kardec era um intelectual, um estudioso, ele tinha um escritório e ele anotava muitas informações. Ele tinha o hábito de registrar diários. E então esses rascunhos deixados no escritório dele após a morte foram selecionados e deu origem ao livro Obras Póstumas, onde nós podemos ver um pouco desse sujeito, as ansiedades que ele teve ao desenvolver o trabalho sobre o espiritismo, o meio com quem ele se relacionou, e textos em que ele próprio fala. Então, eu fico repetindo isso que ele próprio fala, porque dentro de uma análise de fonte histórica é preciso ter atenção sobre quem está falando. Então, eu vou falar de Kardec a partir do que os amigos dele falavam sobre ele e a partir dele mesmo. Então, aqui, antes de falar um pouquinho sobre o Kardec, também é preciso resgatar o tempo histórico em que ele estava inserido. As origens do espiritismo contemporâneo que conhecemos, ela se desenvolve na França no século XIX. Mas como já disse outros pesquisadores aqui conosco, o espiritismo tem uma história muito mais antiga. Weber, Durkheim já falava sobre trabalhos mediúnicos, relações de mediunidade, não usando esse nome, usando na verdade o nome paranormalidade, quando se referia às manifestações que nós no espiritismo contemporâneo chamamos de manifestações espíritas. E então, por volta de 1853, os jornais franceses começam a noticiar os fenômenos das mesas girantes. Havia na França os sarais literários, muito populares. Era uma diversão da população, e principalmente para quem se interessava por literatura, filosofia, artes, frequentar os saraus, os salões onde se apresentava artes, fenômenos, discussões, debates. E aí nos grandes salões franceses começaram a aparecer as mesas girantes. Aconteciam as atividades, de repente uma mesa do centro da sala começava a flutuar, e tem relatos de que essas mesas chegavam até o teto. Às vezes caía, se espatifava no chão. Às vezes as mesas balançavam de um lado para o outro. E as pessoas começaram a contar isso. Isso começou a ser noticiado nos jornais. Como que uma mesa sai do chão, se eleva, flutua, dança. Os jornais começam a contar isso com um tom de brincadeira, com um tom de ridicularização e até também no tom sério de que isso estava acontecendo nos salões. Então, os fenômenos das mesas girantes é relatado em jornais de Paris, Londres, Nova York, São Petersburgo. Então não era um fato isolado, era um fato que se repetia nas principais cidades da Europa e até dos Estados Unidos. E aí a sociedade francesa vivia o momento das luzes e da razão. Então, como explicar cientificamente, racionalmente, que as mesas se elevavam do chão? Algumas pessoas diziam que era truque, que era uma brincadeira para agradar ao público, que ia se divertir diante daquilo. Mas havia pessoas que buscavam outras explicações, que não somente essas, que ia até os salões, passava a mão pela mesa, por baixo da mesa, procurava cabos invisíveis e não encontrava. Não encontrando cabos invisíveis que sustentavam as mesas, então o que seria tudo aquilo? Aí várias referências científicas foram sendo debatidas, né, sobre como que estava acontecendo esse fenômeno, o fenômeno tão noticiado.
Um pesquisador importante que desenvolveu várias pesquisas científicas, que também já foi citado aqui hoje, é o Faraday. Ele viveu entre 1791 e 1867. Ele foi físico, químico, realizou importantes pesquisas no estudo da eletricidade, eletroquímica e magnetismo. Ele também se empenhou, junto com outros cientistas, em descobrir racionalmente o que fazia as mesas se elevarem do chão até o teto. Fez experiências, chegando às conclusões que ele pôde obter, que não eram as conclusões espíritas de Kardec e dos seguidores de Kardec. E eu estou falando no momento em que o Allan Kardec ele ainda não havia se posicionado como Kardec. Ele então era o Rivail, um senhor de 51 anos, pesquisador, professor, e que ouviu falar então sobre esse fenômeno, as mesas girantes. As primeiras comunicações com as mesas girantes eram por batidas, porque depois que elas começaram a se elevar, as pessoas começaram a fazer perguntas e as mesas respondiam. As primeiras comunicações eram sim e não. As pessoas perguntavam algo e se a mesa batesse 2 vezes, era sim. Se batesse uma vez, era não. Por exemplo, de acordo com o que estabeleciam no salão. Tinha uma comunicação com o invisível e essa mesa se comunicava. Isso não era racional. Como que uma mesa se comunica? Pessoas foram ficando intrigadas. E eis que então o Hippolyte Léon Denisard Rivail, que foi um homem que nasceu na França, ele era de religião católica, não praticante, mas ele vem de uma família de tradição católica, uma família de magistrados e advogados. Ele se interessou por ciência e filosofia desde muito jovem. Os pais o matriculou na escola de Pestalozzi, na cidade de Yverdon, na Suíça. Aí lá nessa escola, o Rivail foi muito influenciado pelo pensamento investigativo. E essa escola valorizava a observação, a análise, o questionamento, a lógica, o respeito aos outros, o aprendizado das leis da natureza, que eram as constantes da química, da física, da matemática. O Rivail aprendeu com proficiência a língua alemã, que era a língua falada também na Suíça. E também naquele tempo, na França, no tempo em que Rivail vivia, se difundia o pensamento do filósofo Jean-Jacques Rousseau, que era um pensamento dos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, que eram os símbolos da Revolução Francesa. O ensino que valorizava as diversas inteligências e não somente a memorização mecânica. Então, uma inteligência que questiona, uma inteligência que analisa. O mundo estava vivendo esse momento e o Rivail estava inserido nesse mundo. No internato onde ele estudou, em Yverdon, realizavam 10 horas de estudos diários, com aulas passeio, trabalho de campo, artes, esportes, jardinagem. Então o Rivail, ele teve na sua formação essa oportunidade de estudo, o que o despontou para um pensamento diferenciado. O Rivail também pertencia a uma família, como já falei, de religião católica. Ele gostava de ensinar, desde jovem, ele gostava de ensinar os amigos na escola, porque ele aprendia com facilidade e havia grupos de estudo e ele contribuía ajudando. Quando ele terminou os estudos na escola Pestalozzi, que equivalia mais ou menos à educação básica, ele continuou o seu processo educacional, frequentando outras academias de estudo. Quando ele voltou para a França, ele criou um instituto de ensino. Esse instituto ele mantinha em sua própria casa. Esse instituto funcionou de 1835 a 1840, mais ou menos.
Essa informação está na Revista Espírita, de maio de 1869. Ele mantinha estudos gratuitos de química, física, anatomia e astronomia. E ele mantinha estudos gratuitos, oferecia cursos gratuitos, não é porque ele era uma pessoa super legal, não. É porque esses conteúdos, química, física, anatomia, astronomia, ele julgava ser importante, não estavam inseridos na grade curricular francesa regular, e ele achava que deviam estudar sobre isso, embora não estivesse no conteúdo curricular escolar. Então ele oferecia um curso gratuito que não tinha muita procura, poucas pessoas procuravam estudar sobre essas questões. Se talvez tivesse grande procura, se talvez ele tivesse se desenvolvido de uma outra forma como professor dessas áreas, talvez ele poderia até cobrar mensalidades, porque quando ele fez um instituto, a ideia era construir uma escola particular. Ele tinha esse sonho junto com a esposa dele, que também era educadora. Porque quando adulto ele se tornou educador e ele construiu o sonho de ter a sua própria escola. Mas isso não foi muito adiante. Para complementar a sua formação científica, então, ele estudou na Sociedade Gramatical, na Sociedade de Educação Nacional, na Sociedade para a Instrução Elementar, no Instituto de Línguas, na Sociedade de Ciências Naturais da França, na Sociedade Promotora da Indústria Nacional, na Sociedade Francesa de Estatística Universal e Instituto Histórico. No momento em que ele viveu, havia várias sociedades científicas na França. E sempre que ele se interessava por algum tema, ele procurava participar, desenvolver junto com o grupo em que ele estava ali vivenciando a sua experiência. Ele foi professor e escrevia materiais didáticos. Ele conseguiu se sustentar escrevendo materiais didáticos. O material didático que ele elaborava tinha uma inserção na sociedade em que ele estava, e ele conseguia vender esse material dentro de uma lógica educacional da época. Ele também realizava a contabilidade de algumas pequenas empresas. Nesse momento histórico, ainda não havia o profissional de contabilidade como nós temos hoje. E aí, então, ele, dentro das condições em que ele estava inserido, ele fazia a contabilidade para algumas empresas. Ele tinha muitos trabalhos. Ser professor, escrever material didático, ser contador, eram muitos trabalhos, mas o ganho era pouco. Eram trabalhos pouco remunerados. O de professor não era tão bem remunerado na época em que ele estava vivendo. Era um momento de crise educacional na França, de uma reestruturação do sistema educacional na França. Como contador, ele tinha uma outra empresa de um amigo que passava para ele o trabalho. E o material didático era difícil escrever, demorava até que a escola aceitasse adquirir aquele material. Então ele tinha um ganho que não era considerável. Ele não tinha, assim, digamos, riquezas de acúmulo com o seu trabalho. Dentre os livros que ele publicou, dos livros didáticos, estão o Plano Proposto para a Melhoria da Instrução Pública, de 1828, o Curso Prático e Teórico de Aritmética, segundo o método de Pestalozzi. Este era para uso de professores. Muitas famílias iniciavam a educação das crianças também no ambiente doméstico, nesse momento na França, e até utilizavam esses materiais. Gramática francesa clássica, manual dos exames para os diplomas de capacidade. Esse manual foi muito utilizado para pessoas que iam fazer os exames de capacidade. Soluções arrazoadas das perguntas e problemas de aritmética e de geometria, catecismo gramatical da língua francesa, que era um programa de cursos usuais
de Química, Física, Astronomia, Fisiologia, que ele ministrava no Lis Polymédic, ditado normal dos exames da Prefeitura e da Sorbonne, acompanhado de ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. Essas informações estão na Revista Espírita de maio de 1869. Logo após a morte dele, os companheiros falaram dessa coletânea, desse material que ele tinha desenvolvido ao longo da vida. Em seus livros, ele se definia como discípulo de Pestalozzi. Era bonito isso, dizer isso na França também, que ele era discípulo de um educador que tinha uma referência. Diretor de escola da Academia de Paris, membro de diversas sociedades científicas. Nessa descrição também a gente vê a pessoa tentando se posicionar, né? Como intelectual da época, dizendo de onde veio e o que oferece. Dentre as sociedades científicas que participou, a Academia Royal de Arras, em que concurso de 1831 premiou pela seguinte dissertação: qual é o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? Informação também na Revista Espírita, maio de 1869. Ele era casado com a professora Amélie Gabrielle Baudet, que antes também havia publicado 3 livros. A Amélie Gabrielle tinha uma condição financeira melhor do que o Kardec. Ela era mais velha que ele, a condição da família dela era melhor do que a dele e a família dela pôde ajudar o casal nos momentos mais difíceis financeiramente. O interesse, então, do Hippolyte Léon Denisard Rivail pelo caso das mesas girantes. Então, essa pessoa, esse intelectual que tinha uma trajetória como professor, contador, pesquisador, ele descreve o seu interesse, que está nas obras póstumas, da seguinte forma: foi em 1854 que ouvi falar pela primeira vez das mesas girantes. Um dia encontrei o Sr. Fortier, o magnetizador que conhecia há muito tempo, e ele me disse: sabeis a singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo. Parece que não somente os indivíduos que se magnetizam, mas as mesas que se fazem girar e caminhar à vontade. É muito singular, com efeito, respondi. Mas a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode muito bem agir sobre os corpos inertes e fazê-los mover. Olha só, ele está tentando responder cientificamente, porque alguém já havia dito também que os fluidos magnéticos, eletromagnéticos, que fazia acontecer a energia elétrica, também poderia fazer as mesas se elevarem. Ele estava buscando respostas racionais. Ele ainda não sabia que existiam espíritos. Ele ainda não estava assim nesse âmbito de dizer que havia fenômenos provocados por seres invisíveis que eram chamados de espíritos. Aí, algum tempo depois, revi o Sr. Fortier, é o Kardec falando, e ele me disse: eis que é muito mais extraordinário. Não só se faz a mesa girar, mas a faz falar. Aí isso repliquei. É uma outra questão. Crerei nisso quando vir. E quando se me tiver provado que uma mesa tem um cérebro para pensar. Olha só, era o Kardec desconfiado. A mesa se elevar, tudo bem, pode ser, né, que sejam os fluidos eletromagnéticos, mas se comunicar, eu só acredito vendo. O Allan Kardec estava assim se posicionando. Ainda não era Allan Kardec, né? Ainda Rivail. E aí, então, ele ficou tão intrigado com aquela história de que as mesas se elevavam e se comunicavam, que ele se inseriu na busca e na procura de entender isso como pesquisador, como investigador. Ele começou a ir, então, nos salões
nas casas em que aconteciam os fenômenos mediúnicos. E aí outra descrição que ele fala, que eu não vou ler tudo, vou colher assim alguns pontos. Essa descrição está em obras póstumas também. Disso estava, pois, no período de um fato inexplicado, em aparência contrária às leis da natureza, e que a minha razão repelia. Ainda nada tinha visto, nem nada observado. As experiências feitas na presença de pessoas honradas e dignas de fé me confirmaram na possibilidade do efeito puramente material, mas a ideia de uma mesa falante não entrava ainda no meu cérebro. Algum tempo depois, pelo mês de maio de 1855, me encontrei na casa da sonâmbula senhora Roger, com o senhor Fortier, seu magnetizador. Encontrei o senhor Patier e a senhora Planemaison, que me falaram desses fenômenos no mesmo sentido do senhor Carlotti. E aí foi lá pela primeira vez que fui testemunha do fenômeno das mesas girantes. E isso em condições tais que não me era mais possível a dúvida. Vi também algumas tentativas muito imperfeitas de escrita medianímica sobre uma ardósia com a ajuda de uma cesta. As minhas ideias estavam longe de ser detidas, mas havia ali um fato que deveria ter uma causa. Ele ficou muito intrigado. Ele era um pesquisador, um investigador, e aí ele quis saber mais. Foi então que o Rivail começou a participar de várias casas onde acontecia fenômenos. E aí, além da casa da senhora Planemaison, da família Baudin, ele também frequentou a casa do senhor Rostand, a casa do senhor C, a casa da senhora de Cardone, a casa do senhor Dufax, a casa da senhora Forbes, a casa do senhor e senhora Solichon, a casa do senhor D.A., o grupo do senhor Golovin, em Paris, o grupo Vailon, em Lyon, a casa do senhor Lemarie, e nesses lugares ele ouvia e lia as mensagens do além, transmitidas através de diversos médiuns. Então Allan Kardec ele começou a se relacionar com os médiuns. Ele não era médium até esse momento aqui, ele não manifestava o desenvolvimento mediúnico. Ele conversava com os médiuns, ele ia para as casas, assistia todo aquele movimento e ele ficava questionando, ele perguntava, ele se tornou amigo desses médiuns. E aí, desconfiado, curioso e em busca de explicações lógicas e racionais, ele diz: tais que foram as disposições com as quais empreendi e sempre persegui os meus estudos espíritas: observar, comparar e julgar. Tal foi a regra constante que segui. Então, através de diferentes médiuns, ele vai desenvolvendo textos, ele vai fazendo perguntas, e ele pergunta, uma das primeiras perguntas realizadas: quem são vocês? E a resposta é: espíritos. Se definiram como espíritos, o que ele chamava de inteligências estranhas. E aí então, depois de muitas perguntas e muitas anotações, ele perguntava, anotava no caderninho. Ia na casa de outro, perguntava, anotava no caderninho. E ele também pegava as mensagens psicografadas, pedia para que os médiuns dessem para ele. E ele fez uma seleção e compilou todo o material. E ele então lançou o Livro dos Espíritos. O livro, que não era dele, ele dizia que era dos espíritos. Com os diversos tipos de comunicação, ele lança o Livro dos Espíritos em 1857, a primeira edição. Na segunda edição, de 1860, ele faz complementações. Em seguida, ele lança o Livro dos Médiuns, de acordo com tudo que ele viu sobre as manifestações mediúnicas. Ele definiu mediunidade assim: em O Livro dos Médiuns, ele apresenta o significado da palavra médium, que tem origem no latim, médium, meio intermediário,
pessoa podendo servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Então ele define que o médium é isso, o intermediário que vai nos dar a comunicação dos espíritos. Mas aí a mediunidade, ela se manifesta de diversas formas, e o livro dos médiuns vem trazendo as várias questões mediúnicas. A mediunidade de vidência, da psicografia, da audição, da comunicação com o espírito, e aí ele vem trazendo essas questões. O nosso objetivo aqui era falar um pouco, então, foi assim muito rápido, mas falar dessa pessoa que se depara com o espiritismo e vai escrever sobre o espiritismo, e que eu não o vejo como fundador do espiritismo. Como nós vimos, já havia muitos médiuns dando informações, se comunicando, e o Allan Kardec, ele vai compilar informações e desenvolver a obra espírita, que ele começa a fazer então já aos 51 anos de idade. Ano após ano ele vai lançando livros. Eu falei aqui dos básicos, mas teve outros escritos do Allan Kardec, muitos já publicados no Brasil. E depois o trabalho no espiritismo tem continuidade. Então o Allan Kardec também não finalizou esse trabalho. Outros vieram e vêm dando continuidade ao estudo do espiritismo. Eu vou finalizar aqui porque acabou o meu tempo, mas em outros trabalhos nós vamos ter oportunidade de falar mais. Para Jaqueline, essas daqui, as duas são quase iguais. Como Kardec não é o fundador do espiritismo? Na verdade, são questões que fazem uma crítica, obviamente respeitosa, de que a fonte, uma perguntando qual fonte você se serve para usar essa argumentação, e a outra perguntando exatamente isso, né? Por que ele não seria o fundador do espiritismo? Mas eu acho que aqui vale também uma intervenção, talvez não querendo confundir, né, o fenômeno espiritualista que sempre ocorreu, mas a doutrina espírita só surge com Kardec, né? Então talvez eu acho que esse é o grande ponto para a discussão. Dá para chegar. Chegou aí? Dá para só mais um. Então, o que eu entendo, analisando como fonte, então, quando a pergunta é qual fonte você se refere, a fonte a qual eu me refiro é a própria obra de Kardec. E aí nós temos que ir pontualmente em alguns lugares da extensa obra, né? Uma das obras em que eu mais fui buscar informação é em obras póstumas, que não foi publicado pelo Allan Kardec, que é uma reunião de textos que estavam no escritório dele, que foi publicado após a morte dele, segundo explicam os editores. E outra fonte é a Revista Espírita, em que a gente consegue perceber questões, né, sobre essa origem do espiritismo. Aí o que eu analiso é que já havia, como aqui você me disse, já havia manifestações mediúnicas, espiritualistas, quando Allan Kardec começa a estudar o fenômeno. E ele vai em estudo não para fundar uma religião, porque uma religião tem um aparato de características específicas de uma religião. Ele vai em busca de uma explicação sobre os fenômenos. E aí ele vai desenvolvendo a obra, tendo como primeira o Livro dos Espíritos e dando continuidade. Então, nessa perspectiva, eu observo que o Allan Kardec não fundou uma religião, não fundou o espiritismo, porque antes do Kardec as manifestações ocorriam,
E o Kardec fez então uma sistematização, que depois que isso tudo sai da França e chega no Brasil, nós sabemos que no Brasil se consolidou como religião, mas lá na França ainda estava dentro dos salões literários, dos salões de estudo, e não nos grupos religiosos. Então é nessa perspectiva. Respondi um pouco? Respondeu? Na verdade, eu acho que a grande questão é o seguinte, até no túmulo de Kardec depois... Exato, mas foi uma homenagem do astrônomo lá, o Flammarion, astrônomo Flammarion. Porque o fato dele não ter tido a motivação de fundar, mas ser reconhecido como tal, são coisas diferentes, né? Eu acho que você se aproxima mais nessa proposta. Kardec nunca teve a motivação de ser fundador de alguma coisa, então acho que você se baseia nessa premissa. Se ele não teve a motivação, ele não seria um fundador. Entretanto, o reconhecimento dos pares e a característica do trabalho, porque a doutrina surge justamente com Kardec, e ele pode ser considerado, sob a ótica doutrinária, o iniciador e o sistematizador e o codificador e o fundador. Então essa interpretação eu acho que gera essa maneira de interpretar quando alguém fala dele, não foi o fundador. Ele não teve a motivação de ser o fundador, como você falou muito bem, mas ele é reconhecido como tal pelo trabalho que ele fez e pela característica da doutrina. Assim pode ser interpretado também. Muito bom. Dá para a gente falar só esse assunto a tarde inteira, por sinal.